Fala, meus amigos. Na minha opinião, eu acho que o Endrick não vai ser titular nessa seleção e tampouco vai ser usado como 12º jogador, talvez entrando na segunda leva de substituições, né? Que podem fazer 5 e 3 paradas, ou talvez na última. Bom, vendo a coletiva aqui do Ancelotti, vendo como o time do Brasil joga, tá? Taticamente na cabeça do Ancelotti. E vendo a forma que o Endrick mais jogou bem na curta carreira dele, né? Desde os 16 anos no Palmeiras, cara. Eu vejo que o Endrick tem pouco espaço nessa conjuntura de seleção, cara. Minha opinião, e eu vou mostrar aqui pra vocês em o meu entendimento tático, né? O que o Brasil vem mostrando, né? O Ancelotti, né? O Brasil do Ancelotti. E qual vaga ele cairia aqui nesse Brasil. E na minha opinião não é centroavante, não é do Igor Thiago, tá? Não é do Matheus Cunha. Cara, não é do centroavante. O Brasil não tem centroavante, na minha opinião. Tem por característica hoje o Igor Thiago, certo? Mas dentro do campo, o Brasil não tem centroavante. O Igor Thiago não é titular, tá ligado? Tipo, não tem como. Então o Brasil teria que jogar numa conjuntura de 2 atacantes. E eu vou mostrar pra vocês uma parada. Eu coloquei no meu Threads, cara, a rede social que eu mais utilizo, uma discussão, né? Que, cara, eu conheço o Endrick, tá? Como jogador desde a base, né? Eu sou palmeirense, desde a base. Desde quando ele subiu com 16 anos, desde a Copinha, né? Que ele deu o primeiro título da Copinha do Palmeiras. Desde que ele subiu com o Abel, que quase não sobe, tá? Essa é a verdade. Os torcedores, nós pressionávamos muito o Endrick pelo menos entrar no time, pelo menos ser encaixado no time principal, no banco. Podem pesquisar aí, cara, quando o Palmeiras foi jogar o Mundial de 2021, que a final foi contra o Chelsea, a torcida pediu que pelo menos entrasse o Endrick para compor o elenco com 16 anos. O Abel Ferreira deixou bem claro. Foi depois da Copinha, mais ou menos, né? Ele falou, o Endrick precisa curtir e ir pra Disney. E isso aí virou uma piada lá dentro do clube, né, cara? Fomos pro Mundial, sem Luiz Adriano, que tinha rachado, né, com a comissão técnica e foi dispensado. E nossos atacantes eram Rony, péssimo Rony, e o Rafael Navarro, que tinha recém-contratado do Botafogo, que, cara, ridículo. Então, cara, desde aquela época a gente já via que o Abel não curtia o Endrick, beleza, pela idade e a pressão que a torcida colocava no Endrick. O Endrick entrou no título de 2022 lá nos finais ali, e houve uma pressão em 2023 que ele fosse titular, o segundo. Cara, a torcida queria muito. E tá que nem hoje a torcida do Brasil na seleção. Nós, do Palmeiras, queríamos muito ver ele de titular no lugar do Rony, tá? A torcida não gostava do Rony. O Rony é muito ruim de bola, tá? Apesar dos gols, ele é muito ruim de bola. Queríamos o Endrick. Beleza, o Abel foi colocando como centroavante. Abrir centroavante com o Rony e o Dudu. Não encaixou. Alguns jogos ganhou, sim, por causa da qualidade técnica, mas não encaixou, tá? Final contra o Água Santa, o Palmeiras ganhou e tal, mas o Endrick de longe não mostrava bom futebol. Houve algumas polêmicas dentro do clube, inclusive o Endrick ficou 2-3 jogos sem ser relacionado. E teve uma live, eu não lembro se era uma live, que o pai do Endrick comentou que o Endrick era o melhor jogador jogando de trás, não jogando de costa, não jogando no meio dos defensores como o Abel colocava. Isso com certeza deve ter pegado mal, e o Endrick foi pro banco, depois ele foi integrar a seleção de base e ficou um tempo sem jogar no Palmeiras. Quando ele voltou, cara, foi bem perto de uma Libertadores de 2023, quem é palmeirense vai lembrar, onde o Abel, por causa de um jogo, tá, que foi Palmeiras e aquele time da Colômbia, Defense, cara, eu não lembro, Deportivo alguma coisa da Colômbia lá, um time de amarelo, que lá na Colômbia o Palmeiras meteu uma goleada no time. E naquele dia o Abel colocou o Mike, lateral direito, e o Marcos Rocha, lateral direito, no mesmo time. Ele duplicou os laterais, colocou o Mike mais à frente junto com o Dudu, e o Palmeiras goleou, tá? Inclusive até com o gol do Marcos Rocha. A partir dali o Abel enterrou, tá, a moral que ele tinha com alguns palmeirenses. Porque essa dobra de lateral funcionou nesse jogo,
mas no decorrer do campeonato não funcionou. Tanto que todas as vezes ele tirava um desses laterais, que não estava funcionando, e não colocava o Endrick, tá? O Endrick estava no banco de reserva. Até que foi o fatídico jogo contra o Boca Juniors. Semifinal, que era possivelmente conseguiria, né, cara, ganhar essa porra do contra o Boca e pegar uma final contra o Fluminense no Maracanã. O Abel foi insistente, desafiou a torcida e falou: vou manter os meus 2 laterais, Marcos Rocha e Mike. Fomos jogar na Argentina com esses 2 laterais, tomamos sufoco, um jogo muito truncado, e o Endrick foi entrar nos acréscimos da Argentina. Claro, nem pegou na bola. No jogo da volta, foi um empate. No jogo da volta, a torcida pressionou. Põe o Endrick, põe o Kevin, que era um ponta esquerda, que depois foi vendido pro Shakhtar e agora tá no Fulham, cheio de hype. Põe o Kevin, põe o Luiz Guilherme, que era um outro ponta, que jogava pelo meio também, que foi vendido pro West Ham e agora tá no Sporting de Portugal. O Abel manteve esse mesmo esquema com 2 laterais dentro do Allianz e tomamos o primeiro gol com o Merentiel, que era um ex-jogador do Palmeiras que foi dispensado pelo Abel, uma jogada do Cavani em cima dos 2 laterais. Virou pro segundo tempo, o Abel arrancou um dos laterais e colocou o Kevin numa ponta e o Endrick na outra. O Rony no meio, e o Palmeiras chegou ao empate com o Piquerez e perdeu nos pênaltis, e dito isso a torcida ficou furiosa com o Abel, que o Abel mantinha essa birra que ele tinha de não colocar os jovens, principalmente o Endrick, e no jogo contra o Santos, foi o dia seguinte, ele colocou todos os jovens que a torcida reclamava, todos. Entrou o Kevin, entrou o Luiz Guilherme, entrou o Endrick. O Palmeiras no primeiro tempo ganhou o jogo, tá? Só que por muitos erros defensivos, o Palmeiras sofreu o empate, sofreu a virada e tivemos que ouvir do Abel: vocês não, em coletiva depois, vocês não queriam os jovens, olha os jovens aí, pra vocês verem que os jovens não estão preparados. Sim, a torcida queria um Endrick, mas a torcida queria o Endrick com um time em volta, não queria todo o time jovem. A torcida queria que todos os jovens fossem usados com o time, não todos os jovens na frente. E desde então, cara, muita gente pergunta por que tem muito palmeirense que não gosta do Abel. Desde então foi por causa daí, o desafio dele com a torcida. Agora ele tá tentando voltar e tal, mas depois que rompe o laço, é foda. E onde que eu quero chegar, cara, nessa introdução gigantesca? No campeonato de 2023, o Palmeiras viu o Botafogo falhando. E o Abel achou um esquema, que foi esse esquema aqui que tá na tela. Que era a trinca de zagueiros, Luan, Murilo e Gustavo Gomes. O Palmeiras parou de sofrer, né? Tomava gol, mas parou. O Mike como ala, Rios, Zé Rafael e Piquerez. Aqui alternava muito, tá, o Mike. E colocou o Endrick com o Breno Lopes. Não tinha centroavante esse time. Esse time que você tá vendo agora, que eu peguei, é do Botafogo 3, Palmeiras 4, naquela histórica virada dentro do Engenhão. Que foi a partir dali, foi o título, cara, de 2023 foi a partir dali. A partir dali o Palmeiras sempre manteve esse esquema, Endrick e Breno Lopes. Como que o Endrick, aqui pegou o melhor do Endrick no Palmeiras, foi isso, melhor. Como o Palmeiras jogava? O Palmeiras jogava em transição rápida, com o Breno Lopes pela esquerda, o Endrick fazia o facão, finalizava. Transição rápida com o Mike pela direita, o Breno Lopes fazia o facão e o Endrick trazia para trás para finalizar quando a bola, né? O Breno Lopes fazia o facão para dentro da área, pro Mike e pro Veiga lançar, quando a bola voltava era o Endrick de frente. E o Endrick fez um monte de gol até o final, fez o último gol contra o Cruzeiro. Cara, foi o melhor do Endrick. E aqui, quando o Endrick saía, entrava o Rony. O Rony entrou e fazia composição tática foi até o final de 2023. E o que aconteceu, cara? Aí não tinha como o Endrick não ser titular. Ele foi titular. Até que o Endrick ele ficou até metade de 2024. Depois ele foi pro Real Madrid, no Palmeiras. E aconteceu um problema no Palmeiras que precisava entrar o Estevão. Pressão, né? Craque, precisava entrar o Estevão. E o Abel teve que mexer novamente no time para pôr o Estevão, né? Nisso foi vendido o Kevin. Kevin foi vendido, que era um ponta.
O Luiz Guilherme não, ele estava nesse jogo, mas ele não era titular, tá? Ele entrou na vez de ser o próximo e o Estevão pulou a vez de todo mundo e virou titular. Nisso, o Endrick teve que passar pro meio novamente. E o primeiro semestre de 2024, rapaziada, assim, o Endrick ficou muito abaixo, mano, muito abaixo. O primeiro semestre de 2024, o Palmeiras ganhou o Paulista em cima do Santos, que tava na Série B, tá? Só que o Endrick já tinha saído antes, o Endrick saiu em maio, se eu não me engano. Ele já tinha saído, que foi no jogo contra o São Lourenço no Allianz, que foi 0-0 o jogo. Inclusive, eu até peguei o mapa de calor dele nesse jogo, ó. O Endrick jogou muito mal esse jogo. Ele tava indo mal quando ele jogava centralizado com o Estevão vindo e com o Luiz Guilherme vindo. Ele não conseguia desempenhar porque o Endrick é um jogador que precisa de campo e não tinha esse campo. Ele jogava de costa arrastando a defesa para fazer o facão, igual o Rony fazia muito, né? Que não é, cara, não é o centroavante que todo mundo imagina. Ele jogou muito mal e foi pro Real. E no Real, acho que o Brasil todo viu, né, o que ele passou dentro do Real. Tinha que disputar a vaga entre Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, Brahim Dias e Arda Güler. 5. Depois veio o jovem lá, o Gonzalo Garcia. O Endrick, quando entrava no Real Madrid... Cara, eu assisto a maioria dos jogos da Europa, tá? Eu, principalmente como o jogo do Real Madrid, cara. Quando entrava, o Endrick entrava como as últimas substituições, tá? Ou ele entrava no lugar do Mbappé pra jogar pela direita... E sempre colocava um jogador para avançar. E deixa eu explicar, cara. Quando o Mbappé jogava pela esquerda, jogava centralizado Vinícius Júnior, Brahim Dias ou Rodrigo, certo? Quando o Endrick entrava no Real Madrid, que raramente na La Liga ele entrava, né? E Champions League também, só em jogos fáceis, ele era titular só na Copa do Rei. Ele entrava para jogar pela direita, tá? Pela direita, onde você tá vendo o Estevão no mapa aí, pela direita. Então ele saía, o Mbappé, muito raro, tá? Saiu o Mbappé pra entrar o Endrick. O Endrick entrava no lugar do Rodrigo, entrava no lugar do Brahim Dias, no Arda Güler, quando jogava pela direita. Ele entrava pra jogar pela direita. Já naquela época, o próprio Carlo Ancelotti, que hoje é técnico da seleção, falava: não vejo o Endrick como centroavante, porque o Endrick não é alto, porque o Endrick ele é muito franzino, por mais que ele seja forte, cara. Futebol espanhol é outra liga, então ele jogava, posicionava o Endrick pra direita, pra chegar finalizando. Tanto que ele fez gol na Champions League, fez gol na Copa do Rei, tudo assim, cara. Então, cara, o que acontece? O Endrick amargou o banco, veio o Xabi Alonso, amargou o banco, foi pra seleção com o Diniz, não era titular, foi pra seleção com o Dorival Júnior, não era titular, colocou ele lá numa fogueira incrível na Copa América lá contra o Uruguai, não jogou porra, e sem travante, não jogou nada. E ele foi pro Lyon, tá? Do Paulo Fonseca, que também reclamava muito das participações táticas do Endrick, tá? Se você não acompanha muito, é só você pesquisar no Google. Só que o Endrick com o Paulo Fonseca no Lyon, ele jogava numa trinca de meio campo. Então ele jogava pela direita na trinca de meio campo, com um centroavante que era o russo-ucraniano, não lembro. O Endrick não jogava de centroavante no Lyon. E muita gente olhava e falava: o Endrick era ponta. Se eu pegar aqui, ó, tá? Melhor do que isso é só mostrando, ó. Se eu pegar aqui, Endrick, pra vocês entenderem o posicionamento. E o Lyon extraiu o melhor do Endrick, cara. Que aquele Palmeiras de 2023 também extraiu, né? Do segundo semestre, quando ele jogou com a dupla com o Breno Lopes. Então, se a gente pegar aqui um jogo que ele tirou uma nota boa do Lyon aqui, ó. É que esse jogo do PSG é muito fora da curva, tá ligado? Pegar esse com o Rennes. Pra vocês entenderem aqui, ó. Lyon e Rennes. 4-2 no Lyon. Como que o Endrick jogava, ó. O Yaramchuk, né? Era o centroavante. E eles... Cara, esse aqui não é... O Carlos Meirá, acho que não era o... Esse é o Afonso Moreira, que o Paulo Fonseca, ele dizia que o Endrick deveria se espelhar no Afonso Moreira. Que ele falava, o jogador que mais se dedicava taticamente. E olha o mapa de calor do Endrick, rapaziada. Onde tem as ações dele em campo. Então era pela direita. Ele fazia essas movimentações pela direita para ou cruzar para o Yaramchuk ou para finalizar. Ele entrava na área só quando, o Afonso Moreira, o Abner fazia as jogadas pela esquerda, cruzava aí, né, cara? Isso aí é orientação
tática e técnica, né? Você tem que compor na área. E os melhores jogos do Endrick, pra você ver no Lyon, cara, ele tinha muita nota 8, 9 aqui no Sofa. Porque, cara, jogava nessa composição de ir pela direita pra esquerda, com campo pra correr, pra finalizar. O Brasil, agora vamos ao Brasil, cara. Como que o Brasil joga, cara? Eu coloquei aqui já um esboço do Brasil, mas eu acho que vai ser assim hoje, tá? Eu acho. Lembrando que a maioria dos jornalistas não acertaram nenhuma, cara. Nenhuma, desde dos amistosos até a estreia. Eu acho que hoje o time do Brasil será assim, equilibrado dessa forma, tá? Eu acho que ele vai ir de Luiz Henrique para fazer a composição de direita que o Paquetá não conseguiu fazer, certo? E que o Rafinha no jogo contra o Marrocos, ele foi deslocado para fazer e tirou muito o potencial do Rafinha que ele tem. Então acho que o Brasil vai jogar nessa composição aqui, ó, defendendo em 4, certo? E atacando com assim, ó, certo? Subir numa linha, com o Danilo fazendo só sustentação aqui. O Danilo não vai subir, eu acredito que vai ser o Danilo, não vai ser mais o Ibanez. E o Matheus Cunha será usado de falso 9, tá? Podendo abrir pro Rafinha entrar, finalizar, ou o Vinícius Júnior jogando com o Rafinha com o apoio do Douglas, né? O Douglas não vai pegar fundo, muito raro. Então quando acontecer essa jogada do Vinícius Júnior fundo, o time ficará mais ou menos assim, rapaziada, na composição de campo. Douglas no apoio, Casemiro, Danilo e Gabriel e Marquinhos, que é a melhor zaga do mundo dos times que estavam na Champions. A gente não pode também ser maluco de, tá, todo mundo é ruim no Brasil. Então, cara, eu acredito que ele não vai mudar o time. Ele vai continuar com essa composição de 4-2-2-2 ou 4-2-4, né? Mas eu acredito que ele vai usar o Luiz Henrique para fazer o equilíbrio pela direita que o Paquetá não deu, tá? E se por acaso o Ancelotti falar, eu vou continuar com o Paquetá, mas eu vou mudar as orientações dele, tá? Então ele vai fazer algo parecido com isso aqui, ó, rapaziada, imagino eu. Então o Paquetá vai jogar pela esquerda de novo, né? Para masterizar a ponta. Abastecer o Cunha entrando no facão. Ou abastecer o Rafinha que vai jogar pela direita para finalizar. O Rafinha, rapaziada, ele é um jogador de finalização na minha visão. Ele não é um jogador de drible longo, drible curto. Não é ponta, muito menos é ponta, tá? Esquece aquele Rafinha do Leeds. O melhor Rafinha versão é aquele do Barcelona, que quase, né, foi candidato à bola de ouro. Então aqui, cara. Quando o Rafinha fizer isso aqui, o Danilo fará essa composição aqui. Até entrou. Eu já vi teorias que pode vir, né, um Danilo Santos, certo? Pode vir um Danilo Santos. Não acredito, cara. Acredito que ele vai continuar com o Bruno Guimarães, mas pode vir o Danilo Santos. E já vi teorias que ele vai continuar com o Igor Thiago no primeiro tempo, tá? Porque ele já rasgou elogios ao Igor Thiago na coletiva, falando que ele é um jogador que tem essas características de espaço, né? Não ele é o centroavante pivô, ele é de espaço. Então eu acredito que quando acontecer essa jogada, bola tiver aqui, ó, com o Paquetá e o Rafinha aqui, ó, Paquetá para achar o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior vai tentar achar o Igor Thiago ou o Rafinha entrando, tá? Contra o Haiti, tá, galera? Bom, eu acho muito... Cara, é foda, né, cara? Não dá pra entender a cabeça de um técnico italiano. Mas eu acredito que ele não vai mudar tanto. Ele falou que as mudanças serão poucas, tá? Aí você fala, pô, mas onde que você acha que o Endrick tem que entrar aqui, cara? Pro Endrick entrar, entendendo como o Endrick joga, entendendo como o Ancelotti vê o Endrick, cara. Pro Endrick entrar aqui, ó, ele vai ter que entrar, rapaziada, no lugar do Rafinha, mano. Ele vai ter que entrar no lugar do Rafinha, na minha opinião. Ele vai ter que entrar no lugar do Rafinha. E aqui, ó, pode ser ou no lugar do Paquetá, tá? Então, o Brasil vai ficar algo mais ou menos que isso aqui, tá? E aqui pode ser o Igor Thiago mesmo, pode ser o Cunha.
Você tá entendendo? Na hora que acontecer essas jogadas aqui, ó, com o Vinícius Júnior, vai ter o apoio do Rafinha, tá? O apoio do Danilo Santos, caso perca a bola no contra-ataque. O facão do Cunha pra arrastar e o Endrick vindo por dentro pra pegar uma possível bola aqui na área. Pela direita, o que eu imagino nessa formação aqui, cara? Pela direita, quando a jogada iniciar pela direita. Tá? Eu coloquei o Rafinha aqui, mas pode ser o Paquetá, pode ser qualquer um. Mas pela cabeça do Velhote, o Vinícius Júnior não vai sair, rapaziada. Não vai sair. Então, a gente tem que entender o Vinícius Júnior aqui nessa ponta que é dele, cara. Pela direita, acredito que o Endrick vai ter que fazer esse posicionamento aqui quando a bola à direita. Ele não vai pegar fundo, igual o Paquetá não pegou, e muito menos o Danilo vai dar fundo, né? Então, cara, vai trabalhar assim, ó, com o Rafinha. Você tá entendendo? Vai ter isso aqui, cara. E o Vinícius Júnior aqui, aqui e aqui, certo? Esse aqui é um equilíbrio de jogo. Sacou? Então, eu acredito que o Ancelotti não vai fazer isso aqui como todo mundo pensa, mano. Todo brasileirinho aí, médio, pensa. Quer jogar é isso aqui, ó. E se fizer, é uma surpresa, tá, pra mim, né? Ele não vai fazer isso aqui, tá, rapaziada? Então, cara, na minha opinião, eu acho que o Endrick vai ser, tipo, terceiro, quarto reserva. E teve a coletiva dele, cara, que ele, pra finalizar, né? A coletiva dele, que ele falou sobre o Rafinha, elogiou, falou que o Rafinha pode jogar em todas as posições no ataque. Falou sobre o Igor Thiago, elogiou. Falou sobre o Cunha, que ele falou, o Cunha é um médio esquerdo, que é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no Futimob. Ele falou, o Cunha é isso aqui, rapaziada. Médio esquerdo. E pode também jogar no ataque. Ele falou sobre isso. E depois falou que o Endrick, na hora do Endrick, ele gaguejou. Ele falou, o Endrick é um garoto extraordinário que vai ser usado na outra Copa e nessa também. Cara, deixou muito estranha essa resposta. Só que aí depois do PVC, o Paulo Vinícius Coelho, ele bateu em cima desse daí do Endrick ser um extraordinário. Então fica vendo o que o Ancelotti respondeu, rapaziada. Eu deixei aqui na minutagem certinha. Eu ia perguntar, depois vou tentar fazer um acréscimo. A gente sabe que o time tem que crescer durante a Copa do Mundo. O time não chegou aqui pronto. Diante do que se viu na primeira semana, na primeira rodada, o time tem que crescer mais do que o senhor projetava? Ou é a mesma coisa, não mudou nada? Se o Endrick é um talento extraordinário, por que não é a hora ainda dele jogar? Por quê? Por que não é a hora ainda desse talento Endrick não é hora de jogar? Porque vou meter Endrick a um momento correto. Temos que esperar um pouco. Vai ser importante. Bom, o primeiro jogo, a primeira parte do jogo foi um pouco inesperada. Eu pensava que a equipe podia jogar melhor. Pode ser que a estreia da Copa do Mundo, o peso da camisa pode influenciar um pouco, creio, o aspecto mental dos jogadores, não? Cara, ele gagueja bastante, é porque ele tem que responder num portunhol, né? Ele é italiano, né? E tem que responder num portunhol pra todo mundo entender, né, cara? Se ele responder em espanhol ou em italiano, fudeu. Eu acho que... Então ele deve pensar as palavras que ele vai usar no português. Empezar bem é importante, mas não é o mais importante. Eu acho, disse uma vez que o equipo tem que ser mais que perfeito, resiliente. Então, tu tens que ser resiliente quando a coisa não sale bem, não tem que baixar os braços quando as coisas não salem bem, tem que ser resiliente aí. Eu acho que o equipo é resiliente e vai melhorar. Bom, é isso. Então, galera, diante do que eu expliquei sobre o Endrick no Palmeiras, o posicionamento dele, o melhor posicionamento dele até hoje, né? Claro que ele pode virar um puta centroavante, treinar. Cara, ele é novo, mano. Mas é o que eu entendo de Endrick, que acompanha ele desde a base, mano.
Então, rapaziada, deixa aí nos comentários aí se vocês acham que o Endrick vai virar titular, se vocês concordam comigo que na visão, em tudo que a gente viu e a cabeça do Ancelotti, ele vai ser uma opção, ele tem que ser uma opção aberta, ele tem que ser uma opção centralizada. Estamos aberto para debate aí, deixa aí nos comentários aí. Até o próximo vídeo. Tomara que seja amanhã com uma vitória do Brasil. E com amanhã que o Endrick entra, né? Que o Ryan entra também e faça gols. Falou.